Fala, rapaziada, beleza? Eu sou o Johnny E eu sou o João Vitor. e esse é o Desenrola. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui nós falamos tudo sobre dívidas, finanças e investimentos e de como você deixa de ser um devedor para se tornar um investidor. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar os 5 erros que te impedem de acabar com as dívidas. Talvez você esteja cometendo um desses erros ou até já cometeu um deles. E o primeiro erro é a gente fingir que nada está acontecendo. É a gente não encarar o problema. A gente achar que está tudo ok, que vai conseguir resolver. Não, pessoal. Isso aí não é legal, não vale a pena. O importante aí a se fazer nesse começo é encarar o problema de frente. Encara, assume que você tem dívida e que precisa resolver esses problemas. Primeiro passo é a gente pegar, sentar e estudar o problema, anota tudo, todas as suas dívidas que você tem, seja da menor para maior ou da maior para menor, mas anota tudo, não deixa passar nenhuma. Aquele trocadinho que você deve lá na padaria do seu Zé, anota, não deixa passar nada. Após isso, nós vamos criar um plano de pagamento dessas dívidas aí. Aí as coisas começam a funcionar, a engrenagem começa a rodar para poder resolver esse problema aí. E o segundo erro, pessoal, é continuar gastando sem controle. Não adianta de nada você querer acabar com as dívidas e continuar gastando sem nem saber para onde o dinheiro está indo. Não adianta de nada uma mão estar trabalhando para acabar com as dívidas e a outra está só passando cartão em coisa que você não precisa. E o terceiro erro é você criar nova dívida para pagar outras dívidas. Ou seja, pegar dinheiro emprestado para poder pagar a dívida. Não vale a pena. Principalmente se você pegar esse dinheiro no banco, fizer empréstimo. Um exemplo, você pega R$1.000 no banco para poder pagar uma dívida. Você pagou aquela dívida. Mas agora você tem uma dívida de R$2.000, R$3.000, dependendo da quantidade de parcela que você fez aí para poder pagar esse empréstimo. Então, é uma bola de neve do mal. Se você pegou o dinheiro ou chegou em algum momento, você se atrapalhou, não conseguiu pagar, aquela dívida que você pagou lá atrás, com esse empréstimo, pode ficar muito pior agora, porque os juros do empréstimo é muito alto. Em algumas situações, pessoal, bem específicas, a pessoa consegue, vale a pena pegar um empréstimo para pagar alguma outra coisa. Só que você precisa estudar muito bem os juros desse empréstimo e as condições de pagamento. Se você faz um empréstimo para poder pagar ele um valor todo mês e esse valor está muito apertado no seu orçamento, se você tiver qualquer imprevisto ali, você não vai conseguir pagar esse empréstimo seu. Os juros começam a girar ali todo dia, que o juro é diário. Essa bola de neve vai aumentando e o problema aumentando junto. Do meu ponto de vista, não vale a pena pegar empréstimo para poder fazer pagamento de dívida. A questão que você precisa fazer é negociar essa dívida que você já tem, para poder não piorar aí a sua situação. E o quarto erro, pessoal, é não negociar com bancos e credores. Muita gente não sabe, mas é possível negociar com os bancos ou com os credores para diminuir a sua dívida. Os bancos, eles preferem que você pague pouco do que não pagar nada. Por exemplo, se você renegociar e conseguir um desconto, sei lá, de 90%, que é bem difícil, mas é possível, imagina, você tem uma dívida de R$1.000 e ter que pagar 100 por causa dos 90% de desconto. Já ajuda muito no final do mês. Pessoal, essa negociação aí dos 90% de desconto tem no feirão limpa nome. Tem algumas situações que a pessoa consegue em 90% de desconto na dívida dela. Eu mesmo já, com o aplicativo do Serasa, já consegui pagar dívidas. Era dívida pequenininha ali, coisa muito boba. Então, pelo aplicativo, fiz o pagamento, zerou e finalizamos essa questão. Então, vale muito a pena negociar a dívida, pessoal. Liga para o banco, liga aí para quem você está devendo, negocia, pede para baixar o valor, pede para baixar o valor da prestação aí todo mês. Vai valer muito a pena para você e vai te ajudar muito. E o quinto erro é a gente não ter uma reserva de emergência. Pessoal, nós vamos falar muito aqui sobre reserva de emergência, porque é muito importante. Ela pode te livrar aí de voltar a ficar endividado, evita que você volte a ter um problemão. Eu
sei muito bem disso. Aconteceu comigo ali no final de 2024 ali, eu estava bem organizado com as minhas dívidas, finalizando algumas, outras já estava antes de vencer o valor da prestação, a prestação já estava paga. Quando eu sofri um acidente, precisei ficar parado, sem trabalhar, sem ter a reserva de emergência, voltei a ficar endividado de novo, pessoal. Então, para mim, a falta de reserva de emergência foi fundamental, crucial para eu voltar a ficar endividado. Se eu tivesse a reserva de emergência, eu não teria voltado a ficar endividado. Entendeu, pessoal? Então, vale muito a pena ter uma reserva de emergência. Você pode, se você não tiver dívida, ou se você tiver com a sua dívida tudo em dia, tudo ok, você pode usar o cartão de crédito como uma reserva de emergência. Johnny, como isso? Muito simples, é só você não ficar usando o bendito do cartão de crédito. Pessoal, o cartão de crédito, para quem não tem controle, é um perigo. É um perigo. Isso daí atrapalha muito. Eu parei de usar cartão de crédito, não uso mais cartão de crédito. Minha vida melhorou muito, a organização ali das finanças melhorou muito quando eu parei de usar o cartão de crédito. Hoje, o meu cartão de crédito está lá guardado lá só para uma reserva de emergência. Se eu tiver um imprevisto ali, precisar de um dinheiro, eu vou lá e uso o cartão de crédito, porque por enquanto eu ainda não tenho um dinheiro guardado, que é o ideal, pessoal, é o melhor. Um exemplo, você está com as suas dívidas em dia, ou melhor ainda, não tem dívida. Você cria ali a sua reserva de emergência, 2, 3, 4, 5 mil reais. Digamos que você tenha 5 mil de reserva de emergência. Cara, vocês vão sentir uma paz, uma tranquilidade, porque no fundo você sabe que se tiver um imprevisto, se acontecer alguma coisa, você tem lá aquele dinheiro que vai te ajudar aí nessa situação. Então você nem se estressa, nem fica nervoso ali. Ah, meu Deus, bati o carro. Não tem só a questão de bater, ainda tem a questão de consertar, mas você está com a reserva de emergência, então você fica mais tranquilo, se estressa bem menos. Então, o quinto erro é não ter uma reserva de emergência. Então, vamos lá, pessoal, criar uma reserva de emergência, porque é muitíssimo importante. Então, recapitulando aqui um resumo. Primeiro erro, fingir que a dívida não existe. Segundo erro, continuar gastando sem controle. Terceiro erro, fazer novas dívidas para pagar outras dívidas. Quarto erro, não negociar com bancos e credores. E o quinto erro, não montar uma reserva de emergência, pessoal. É isso aí. E aí, curtiu o vídeo? Deixa o seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo, qual erro que você está cometendo ou qual erro que você já cometeu. Deixa aí nos comentários, compartilha aí com aquela pessoa que você sabe que vai ser muito bom para ela assistir esse vídeo e não deixa de acompanhar nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Forte abraço!